Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está escrito no Evangelho do Apóstolo Mateus, no capítulo 24, verso 46, onde diz: Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. O que aprendemos com esse texto? Aprendemos que, como cristãos, somos desafiados todos os dias, todos os cristãos, em todas as épocas, em todos os lugares, certamente enfrentaram grandes desafios em sua trajetória neste mundo. Quando somos cristãos, nós somos desafiados a viver conforme o nosso Mestre. O nosso maior objetivo como cristãos é glorificar e exaltar a Deus. Neste mundo, se alguém quer ser testemunha fiel de Cristo, certamente terá que enfrentar muitos desafios. O próprio Jesus declara isso no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 16, verso 33, onde está escrito: Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Pedro também declara em sua primeira carta universal, no capítulo 4, verso 18, onde está escrito: E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Se naquela época era assim, por que nessa época seria diferente? E, de fato, não tem sido diferente. Mas é para isso que o Senhor nos chamou, para vencermos como Ele venceu. A vida cristã não é fácil, requer disciplina, sabedoria, força, e uma força que certamente não é nossa, não vem de nós. Se assim o fosse, já teríamos perecido há muito tempo e já estaríamos mortos. A verdade é que o Senhor, através da sua misericórdia, tem nos sustentado dia após dia. É a força e a misericórdia do Senhor que nos sustenta. Sabemos que no dia da volta de Cristo, todo aquele que foi encontrado servindo fiel e perseverante receberá o seu galardão das mãos do próprio Senhor Jesus. Portanto, é necessário enfrentarmos e encararmos esse desafio. E para vencer este desafio é vital que nos empenhemos dia a dia, sendo transformados pela palavra de Deus, buscando o enchimento do Espírito Santo e vivendo uma vida de constante oração. Do contrário, seremos meros esforços humanos, que no final queimarão como palha, pois o Senhor sonda os nossos corações. Nesta geração, os desafios do cristão estão cada vez maiores, pois o cristão, além de lutar contra o pecado, precisa ser de fato servo de Cristo, não negociando a sua fé pelas riquezas do mundo ou por fama, honrarias e aplausos terrenos. Para mantermos a integridade da nossa fé, não podemos nos associar ao mundo e àquilo que ele nos oferece. E não é à toa que o apóstolo Tiago nos alerta em sua carta, no capítulo 4, verso 4, onde está escrito: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Como cristãos verdadeiros, não podemos nos conformar com as coisas que vêm acontecendo como se fossem coisas normais, minimizando o pecado. Mas precisamos denunciar o pecado, chamando-o de fato daquilo que ele é: pecado. Assim como João Batista fez em sua época. Às vezes as pessoas vão querer a sua cabeça servida numa bandeja de prata, mas é preciso que, como igreja do Senhor, nos posicionemos e estejamos dispostos a ir até o fim pelo nome de Jesus. Assim como foram os nossos irmãos mencionados em toda a Bíblia, seja eles discípulos, apóstolos, profetas, patriarcas, todos deram bom testemunho porque se mantiveram fiéis à palavra de Deus. Esses heróis da fé sofreram e até morreram para que através do testemunho deles nós fôssemos aperfeiçoados e edificados hoje. Convém que o nosso testemunho aperfeiçoe e edifique os cristãos de amanhã. O que precisamos fazer é desejarmos ardentemente a presença do Senhor em nossas vidas e corrermos em prol da salvação de almas, bem mais do que corremos em prol de nós mesmos e dos nossos desejos. Como Jesus orienta no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 6, verso 33, onde está escrito: Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Buscar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, nos submetendo de fato ao Senhor, sem medo e sem reservas, nos derramando ante a sua presença, chorando, rasgando os nossos corações para valer,
Esta deve ser a nossa atitude para com Deus, conforme está escrito na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, chorem, lamentem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. E conforme está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 12, onde diz: então vocês clamarão, virão orar a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É a partir dessa atitude, como igreja do Senhor, posicionando contra tudo quanto se levanta contra Deus e contra a sua palavra inspirada e infalível, avançando contra as portas do inferno, as quais não prevalecerão contra a igreja do Senhor, proclamando o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. E é que nós permaneceremos inabaláveis e certamente iremos vencer. Os dias são maus. E a igreja do Senhor não pode ficar tímida, recuada e muito menos omissa diante dessa realidade. A Bíblia nos diz em Tiago, no capítulo 4, verso 17, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Precisamos não apenas dizer que Jesus é o nosso Senhor, mas devemos, de fato e de verdade, vivermos diante dele como tal. Precisamos não apenas dizer que somos amigos de Jesus, mas devemos nos lembrar sempre das palavras do nosso Senhor descrita no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 14, onde diz: sereis, de fato, meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Por que ficamos parados enquanto as pessoas perecem? Deus está nos chamando a pregar, o Espírito Santo irá operar a regeneração naqueles que ouvirem a palavra. Mas isso acontece mediante a pregação do Evangelho. Mas como pregarão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Não podemos ser tímidos nem vagarosos. O trabalho da seara, os campos estão brancos. Mas onde estaremos nós? Onde estamos nós, os trabalhadores? Qual tem sido a nossa ocupação? O que eu e você estamos fazendo diante desse grande desafio? A Bíblia é um livro extraordinário, pois contém todas as respostas que nós necessitamos para termos uma vida em abundância com Deus, uma vida de muita paz espiritual. E nós temos notado que o mundo tem olhado para Deus como se ele não existisse, como se ele estivesse distante, intocável e de difícil acesso. Mas a Bíblia nos garante a vitória sobre todas as adversidades. Que o Senhor nos abençoe e nos livre desse mal chamado secularismo e modismo. Que os nossos corações contenham a chama da palavra e da verdade sempre acesa. Que possamos ser profetas em meio a uma geração corrompida e sem Deus. Nosso Deus, Ele é bom. Mas o que Ele irá fazer com todos aqueles que se dizem cristãos e não são? Como está escrito na segunda carta do apóstolo João, no capítulo 1, verso 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem o dom tanto do Pai como do Filho. Jesus ele andou com prostitutas, andou com cobradores de impostos e outros. Ele andou sim, e inclusive os amou. Mas o tema central das boas novas pregadas por Cristo foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho é igual a boas novas é igual a mudança de vida, e mudança de vida é igual a nova criatura. Simples assim. Lembremos que exortar, chamar a atenção, corrigir também são atos de amor. Em Mateus, no capítulo 23, Jesus praticamente detona os fariseus, mas falou com amor. Disse verdades duras, mas verdades que transformam. Agora, pelo amor de Deus, o que não podemos é confundir amor com complacência, que não é amor, mas a disposição habitual para corresponder aos desejos e gostos de outrem com a intenção de ser-lhe agradável. Precisamos lutar contra essa vontade de agradar aos outros e pregar o que é certo. Pois o que é certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado.
Não é porque a geração mudou, que a cultura mudou, que a geração Coca-Cola de hoje é outra, que nós temos que engolir tudo que é vomitado pela mídia ou pelo secularismo atual. Entre a mídia, o secularismo, o popular e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Mesmo que eu não tenha o apoio do mundo, mesmo que eu não seja popular, mesmo que ao defender a palavra de Deus eu fique sozinho, eu tenha plena convicção que não estarei só, pois o meu mestre estará sempre comigo. É promessa de Jesus. Não vos deixarei só. Mesmo que os seus pais o abandonem, eu jamais o abandonarei. O que precisamos entender é que o fato de nos posicionarmos contra o mal e não apoiarmos as coisas erradas dessa vida não significa que não amamos as pessoas ou deixamos de amar, mas que defendemos o que é certo, o que é correto e o que é bíblico. Jesus amava os pecadores, mas não concordava e muito menos apoiava suas práticas pecaminosas. Pelo contrário, ele pregava o arrependimento e dizia a todo novo convertido: vá e não peques mais. Esse é o desafio de todo cristão. Andar como Jesus é fazer a diferença, é ser diferente, porque hoje já está tudo muito igual. Estamos vivendo uma era negra da vida cristã. Estamos perdendo o temor de Deus, estamos fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito, adorando de qualquer jeito, trabalhando de qualquer jeito. Hoje deixamos e abandonamos os ministérios, tratamos os ministérios que é algo tão precioso que Deus nos deixou como lixo. Não estou mais afim. E simplesmente abandonamos, jogamos fora. Não damos satisfação a ninguém, nem a Deus. Fazemos com as coisas de Deus o que não temos coragem de fazer com as coisas do mundo secular. No trabalho, na faculdade, na escola, nós fazemos tudo direitinho, como manda o figurino. Damos satisfação, pedimos desculpas pelas coisas erradas que fizemos, pedimos desculpas pelos atrasos. Agora para Deus, se nos chamarem para trabalhar, nós não vamos. Né? Agora, no mundo secular, quando nos chamam para trabalhar, nós vamos na hora, mas para irmos à igreja... Tem gente hoje que fala que para sermos cristãos não precisamos ir à igreja. Aí eu pergunto, quando foi que Jesus disse isso? Se isso é uma verdade, por que frequentemente Jesus estava nos templos e nas sinagogas? Deus está nos chamando para termos comunhão com Ele e com os nossos irmãos todos os dias. O que nós estamos fazendo? Todos que abandonaram os ministérios usam a mesma desculpa. Aí eu saí porque eu estava sobrecarregado, não estava aguentando mais. Aí eu pergunto, mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Não. Está pior. Olhe para a vida de quem está afastado do evangelho. Está melhor ou está pior? Nós temos uma péssima mania de tirar, de deixar ou de nos afastar da única coisa que dá sentido para as nossas vidas. Jesus e a sua obra. Quando a coisa está feia para o nosso lado, a primeira coisa que fazemos é deixar Jesus e o trabalho que Ele nos deixou para fazer. E quando fazemos, não há excelência, porque não damos o nosso melhor, fazemos de qualquer jeito, estamos indo para a igreja de qualquer jeito, nos tratando uns aos outros de qualquer jeito. Quando falamos de amor, esse amor é aplicado somente para quem nos favorece, ou quando nós temos algum interesse. E os perdidos estão clamando, os céus estão clamando, onde estão os filhos de Deus? Deus está perguntando, onde estão os meus filhos? Porque está tudo muito igual. E em nenhum lugar na Bíblia diz que para ganharmos nós temos que fazer igual ou ser igual. O próprio Jesus, quando andou com os que eram excluídos da sociedade, os pecadores, ele não teve uma postura igual ou semelhante aos pecadores. Jesus se posicionou de forma diferente, por isso ele era respeitado. Olha, ele não é como os outros. O desafio cristão dos nossos dias realmente é o de sermos como Jesus, de vivermos como Jesus, de falarmos como Jesus, de nos posicionarmos como Jesus, de sermos referência como Jesus, referência de fé, de amor, de perdão, de oração, de comunhão com os irmãos, referência de comunhão com Deus. Essa geração geme pela manifestação dos filhos de Deus, porque está tudo muito igual. Já não se sabe quem é quem, mas ainda há esperança. Conforme o apóstolo Tiago diz no capítulo 4, a partir do verso 6, onde está escrito, mas ele concede graça maior. Por isso as escrituras dizem, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. É hora de nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor, de aceitarmos o desafio que nos é proposto por Deus, de vivermos como Jesus, de vivermos como verdadeiros filhos de Deus. Se tomarmos esta postura, se tivermos essa atitude, o mundo verá em nossas faces a face do nosso Deus, a face do nosso Pai. Pois todo filho é parecido com aquele que o gerou. Por sermos gerados por Deus, devemos nos parecer com Ele. Amém? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.